dificilmente o jogador vai contrariar o empresário. Mas como é que fica essa situação? O Guarani quer o Coritiba e o empresário quer o São Paulo. O ouvinte falou aí, ó. O Guarani tem que bater o pé. Se não quer fazer um negócio que o Guarani quer fazer, tem que permanecer no Guarani. Tem contrato até o final de 2025 e multa rescisória de 34 milhões. O que você acha, CH? Eu vou me lembrar de um fato que envolveu um empresário aqui de Jundiaí. Ele é até hoje empresário do Romero, atacante do Corinthians. Em determinado momento, já faz um tempo, ele bateu o pé em relação à renovação de contrato. Ele bateu o pé tão forte que o jogador ficou encostado, depois sumiu. Isso já faz uns... Voltou agora o Romero para o Corinthians para acomodar uma situação. Então, assim, ó, o Palhinha tem todo o direito de levar o jogador para onde ele quer determinar o futuro da carreira dele. Está dentro do direito dele. Agora, o Guarani também está dentro do seu direito de fazer valer o seu direito econômico e federativo. Então, se o Guarani não acha legal, importante e vantajoso fazer negócio com o São Paulo e com o Santos, ele fica no Guarani. Se fizer corpo mole, bota no banco. O ouvinte está certinho. Porque ele tem contrato com o Guarani, não tem? Então ele tem que ser profissional e honrar. Não quer ir para o Curitiba? Legal, vai ficar no Guarani. Agora, o Guarani precisa fazer o negócio. Pela grana, pela posição. Não que o Jamerson não seja importante. O Guarani tem uma moeda de troca que precisa, nesse momento, negociar. Se o jogador bater o pé, vai ficar no clube. Com certeza o jogador não vai ficar satisfeito, e o Guarani também não. Então aí o empresário tem que botar na balança o que vale mais a pena. É história de uma boa briga ou de um acordo ruim. Muitas vezes é melhor um acordo ruim do que uma boa briga. Fica a dica. Grande abraço pro Maurício Almeida. Maurício Macarrão. Maurício Macarrão é um amigo de longa data. Ele tem um estúdio, grava vinhetas, grava discos também, né? Quer dizer, discos, não existe mais disco, né? Agora são outras ferramentas. Mas o Maurício Macarrão é da época do disco. E aí ele tem um estúdio, um grande estúdio em Campinas, e é nosso ouvinte. Está acompanhando aqui o programa. Alô, Maurício Macarrão, abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Ouvinte participando conosco, deixa eu ver aqui mensagem de texto. O empresário respeita a decisão do jogador. Palhinha, por um lado, está correto, porque em caso de vitrine, compensa ir para o São Paulo. A última palavra é do jogador. Sim, claro, a última palavra é do jogador, só que ele assinou um contrato com o Guarani. E aí, se ele quiser romper o contrato, nenhum problema. Só pagar a multa, 34 milhões. Ele mesmo, o jogador, pode fazer isso. Deposita na conta do Guarani 34 milhões, paga a multa e aí ele vai para onde ele quiser, não tem nenhum problema. Então existe um contrato, ele vai ter que seguir o contrato. Se não fizer o negócio com o Coritiba, ele permanece e vai disputar a Série B. A CBF anunciou que vai retardar a primeira janela de transferências para o dia 20. Então tem um tempinho, né, para poder decidir essa questão. E ele também, né, o jogador demonstrou bastante profissionalismo. Desde quando começou esse negócio, vai para cá, vai para lá, times que estão interessados, ele decidiu continuar treinando. Não ficou parado esperando acontecer uma negociação. Então, ele tem contrato, Guarani estreia contra o Avaí, partida inicialmente marcada pro dia 15, e lá no dia 15, né, se for realmente no dia 15, porque a CBF vai ainda desmembrar a tabela, ele estará em campo, ou pelo menos o técnico pode, se quiser, escalar o lateral esquerdo.
O Guarani, inclusive, está com um problema, né? Não tem. Ele tem o Mike, que era a reserva do Jamerson. E com a saída do Jamerson vai passar a ser, acredito eu, titular, a menos que o Guarani contrate um outro lateral esquerdo. E tem um menino da base, que é o Eliel. Estava contundido, machucado, já está recuperado. Então o Mike deve ser o titular e o Eliel o reserva. Mas o Guarani está atrás de laterais, não só para a esquerda, mas também para a direita, porque do lado direito só tem um. Do lado esquerdo ainda tem dois, mas do lado direito só tem o Diogo Matheus. E claro que tem o Alvarinho, o Ivan Alvarinho, que jogou em algumas oportunidades como lateral direito, mas é volante de origem. Volante zagueiro, joga de zagueiro também. E foi utilizado em algumas partidas como lateral direito. Mas o Guarani está no mercado, está atrás aí da contratação de um lateral direito. Boa tarde, Aguinaldo de Americana. Batista, você teria alguma informação da vinda de Fabrício Daniel? Ele também estava sendo envolvido nessa transferência do Jamerson. Fabrício Daniel, o Guarani não quer. Num primeiro momento desejou, mas ficou sabendo que o atleta não estava treinando bem, não está em condições. E o Guarani precisa de jogador para ontem. Então Fabrício Daniel não vem. Vem Regis, é uma exigência do Guarani, e vem o Bernardo, volante, jogador de 21 anos, recém-saído da base. Mas o imbróglio, né? Tá aí, a confusão está formada. O jogador Jamerson não viajou para Curitiba e, consequentemente, o Regis, neste momento, ainda não é jogador do Guarani. Jonathan Rodrigues Magalhães, Montemor e o Popó do Capivariano. Não tenho nenhuma informação de Popó do Capivariano. Isso aí é assunto que está rolando pela internet, mas não tenho nenhuma informação. O Guarani se deu bem com a contratação do Yuri Tanque, veio do Capivariano, e agora está rolando esse papo do Popó do Capivariano, que também é um artilheiro. Não sei se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né? O Yuri Tanque deu muito certo. Talvez por isso o Guarani vá atrás de um outro jogador do Capivariano. Mas no momento não tem nenhuma informação oficial a respeito disso, tá bom? São 17 horas e 33 minutos em Campinas. Eu tenho um recado importante para você. Todo brasileiro ama um churrasco e adora festejar. Para deixar a sua festa mais requintada, confira a grande variedade de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a linguiça apimentada. Bife de linguiça da Seara. Praticidade para o choripã perfeito. E salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri, melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica com mais requinte, com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre tudo da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 35 minutos em Campinas. Aqui Esporte em Debate. Você participa mandando para cá suas participações através do 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Ele falou em entrevista coletiva
Aliás, estava eufórico. Ele que conseguiu o terceiro acesso da carreira. Subiu com o 15 de Piracicaba, subiu também com o Santo André e o terceiro acesso com a Ponte Preta, exatamente no sábado. A Ponte venceu 2-0 o 15 de Piracicaba e, consequentemente, na soma dos dois placares, fez 5-0. Poderia perder até por 2 gols de diferença, mas, ao contrário, né? Fez 2 e ganhou a partida. E o Hélio dos Anjos até dissertou sobre 5 reforços. Essa é a avaliação dele, já projetando o time da Macaca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. Eu, na minha visão, vou ser muito sincero, nós temos que trazer 5 jogadores. Na minha visão, 5 jogadores. Eu não vou especificar a posição, né, porque eu vou colocar em xeque alguns jogadores, né? E os meus jogadores sabem disso, que nós não podemos abrir mão de 5 jogadores. Agora, acabou a ilusão, já. Agora é o clube. Agora é quem comanda o clube. Entende? Eu não pressiono direção para contratação. Eu não pressiono. E eu, inclusive, faço contratação dentro de uma realidade. Dentro de uma realidade. Tá? Só para vocês entenderem. Eu estou com um jogador marcado para vir para cá. O clube tem uma dívida com o jogador de 4 anos ou 5 anos atrás. E aí o jogador fez sucesso em outro clube. E aí? A nossa disputa é ingrata. Porque para trazer o jogador, o presidente aqui teve nada a ver com esse problema, tem que liquidar a dívida com o jogador. É a ponte. Então as dificuldades vão ser imensas, sabe? Mas também, você entendeu? Agora é o clube. Tá aí o Hélio dos Anjos e agora ele fala sobre a utilização dos jogadores da base. Vamos ouvir o Hélio. Na hora que nós entramos no mata-mata, a Ponte Preta foi o único time que não contratou ninguém. Né? O Novo Horizontino foi chegando em jogadores. Estreou um zagueiro no jogo contra o Oeste, o César Martins. Né? E todo mundo contratou, dentro das condições deles. O Comercial estreou jogador jogando no primeiro jogo lá contra a gente. Nós solucionamos os problemas momentaneamente, baseado nos garotos. Baseado nos garotos, porque não é simples. Você entende? Não é simples você fazer menino como o Amaral jogar o que está jogando. Cresceu nos últimos jogos muito, né? Agora o Edson, o Jean, para mim, é uma recuperação que eu tenho orgulho, porque eu abracei, eu pus a mão nas costas, eu orientei, eu uso o profissional para me fortalecer mentalmente, eu uso. Por que você não vai usar? O médico na hora conseguiu, e ele está equilibrando, está virando um outro jogador. Então isso faz parte, isso não depende da Ponte Preta para fazer. Porque se eu tiver que pagar do meu bolso coisas assim, que vai evoluir para esses garotos, eu faço. Aí o Hélio dos Anjos, sensibilizado com os garotos, dizendo que se tiver que pagar do bolso, ele paga. Quem já fez isso foi o Abel Braga, e técnico da Ponte numa época, 2003, situação financeira muito ruim. E o Abel Braga fazia isso. Pagou do bolso alguns jogadores, porque os que ganham menos são os que sofrem mais quando há atraso de salário. Eu tenho informação de que no caso agora, né, lá em 2003 havia 7 meses de salários atrasados. Mas na atualidade está tudo em dia. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. Mas o Hélio dos Anjos dissertou aí a respeito desse assunto, valorizando por demais a base da Ponte. Vamos ouvir o Elvis. O Elvis fala sobre o acesso da Ponte e até faz uma avaliação sobre o seu desempenho no jogo. Como você falou, um momento de muita alegria. A Ponte não pode ficar na 2 nunca. A Ponte é camisa, é tradição. É isso que a gente viu no estádio hoje. É um clube de A1 e a gente mostrou isso dentro do campo durante o campeonato. Fizemos uma competição perfeita até o acesso. E eu gostaria de parabenizar o nosso maior patrimônio,
que é o nosso torcedor. Esse sim fez a diferença desde quando a gente caiu para a Série A2, nos apoiou, nos lotou o estádio. Então dar os parabéns para o nosso maior patrimônio, que é o torcedor, ao presidente que fez um baita trabalho e ao Hélio dos Anjos, que botou o espírito dele na nossa equipe. Como eu falei, eu batalhei muito para chegar nesse momento. Eu tive algumas propostas para sair, mas junto com o presidente sentamos e conversamos. Ele conseguiu me manter aqui. Desde quando eu cheguei eu fui muito abraçado. Ano passado eu passei por um momento muito difícil, que todo mundo sabe. E o torcedor da Ponte Preta me abraçou de um jeito, de uma tal maneira, que eu não consigo explicar. Então hoje é só alegria, felicidade, comemorar e pensar na final também, que a gente vai em busca do título. Tá aí o Elvis, ele foi eleito o craque do jogo, recebeu os votos na partida de sábado e foi eleito o craque do jogo e vai receber uma ferramenta da Uesco. Deixa eu falar para vocês sobre a Uesco agora, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando os seus 10 anos no país e trouxe uma série de lançamentos como a WS2319K2, a furadeira de impacto de 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. É justamente essa a ferramenta que vai ser entregue para o Elvis como o craque do jogo. Em todas as partidas, o craque do jogo vai ganhar uma ferramenta. Quer saber mais dessa furadeira sensacional e tudo sobre a Uesco e todos os produtos da Uesco? Não perca tempo. Acesse o site, é com W, tá? uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco. 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. A propósito, né, um grande abraço a todos os amigos lá da Uesco, Rafael, o Léo, o André Ballerini. Falei com o André Ballerini, que é o diretor comercial, hoje à tarde, e nós combinamos o seguinte, sem te consultar, viu, Batista? Vamos fazer assim, ó. Se você não quiser, você veta. Você é o cara que tem a caneta na mão. Quando o melhor em campo for meia, o cara do meio campo para frente, aí a gente vai dar furadeira, tá? Agora, quando ele for zagueiro, ó, foi eleito um zagueiro melhor em campo. A gente não pode dar furadeira porque esse cara não pode aprender a furar. Zagueiro, quando fura, é gol. O time toma gol. Então, quando for eleito zagueiro, nós vamos dar parafusadeira. Que aí é aquele negócio que o cara aperta o atacante até tomar a bola. Ou a gente dá lixadeira. Que é toda a linha da Uesco, né? Aí a gente dá lixadeira pro cara, se precisar, dar uma lixada no tornozelo do atacante adversário, né? Agora, furadeira para zagueiro nós não podemos dar, porque nós vamos incentivar o cara a aprender a furar. E zagueiro não pode furar nunca. Brincadeira à parte, um abraço a todos aí da Uesco, da Pósito, e que a gente realmente consiga fazer aqui. Pô, o produto é sensacional, né? Eu já ganhei a minha hoje. Ganhei uma hoje, uma parafusadeira, eu estava precisando, a bateria não tem cabo, não tem nada. Você vai lá, aperta o parafuso, solta, monta a peça aqui, tira ali. Eu já estou fazendo furo aqui, parafusando coisa na minha casa, até sem necessidade. De tanto que eu gostei de usar a ferramenta. Tá muito legal. E quanto à ponte, missão cumprida, né? A Macaca conseguiu aquilo que ela mereceu, aquilo que era dela por direito, pelo menos em tese, na prática não, porque era dela por direito.
porque foi exatamente a melhor campanha da competição, ela merecia subir. E aí abriu uma vantagem muito importante lá em Piracicaba, no sábado retrasado, e conseguiu realmente homologar o acesso contra o mesmo 15, antes de ontem, no sábado agora, fazendo 2-0, fazendo um placar agregado de 5-0, o que não deixa margem a nenhuma dúvida com relação à superioridade da Ponte diante do seu brioso adversário nas semifinais. E a pauta do Fala Galera, falando de Ponte, a Ponte é considerada a favorita para conquistar o título da Série A2 contra o Novo Horizontino? Eu acho que não. Eu acho que é muito igual agora. É muito importante que a Ponte faça uma partida segura, concentrada, na quarta-feira, 18h30, lá em Novo Horizonte. Bom, a Ponte é melhor do que o Novo Horizontino, marcou mais gols, sofreu menos gols e fez 46 pontos até agora contra o Novo Horizontino com 39 pontos. Então, mesmo que o Novo Horizontino ganhe as duas da Ponte, ele vai fazer 45. Ele vai ser um campeão com menos pontos do que o campeão. Então, do ponto de vista da campanha, a Ponte é ligeiramente favorita. Na prática, olha, aí eu acho que são dois times muito equilibrados, muito equivalentes, muito bem dirigidos. O Hélio dos Anjos, com toda a sua experiência, dirigindo a Ponte, e o Eduardo Batista, bem mais jovem, mas já rodado também, dirigindo a equipe do Novo Horizontino. Para mim é pau a pau, e se a Ponte conquistar pelo menos um empate lá, contra a única equipe que a derrotou no campeonato até agora, que foi o Novo Horizontino por 3-0, nesse mesmo estádio onde a Ponte vai jogar quarta-feira, pelo menos um empate, aí eu vou dizer na quinta-feira que a Ponte será a favorita ao título, porque em casa ela talvez não deixe escapar. Mas vamos esperar o jogo da quarta. E também lembro que o time da Ponte que perdeu para o Novo Horizontino por 3-0 estava bastante desfalcado e teve um zagueiro expulso ainda no primeiro tempo, o Guilherme Souza. Então, um jogo meio atípico, não acredito nesse tipo de placar para nenhum dos lados, nem para a Ponte e também não para o Novo Horizontino, nem no jogo de lá e nem no jogo de cá. Fazendo uma homenagem aí a Oscar Salles Bueno Filho. Nem no jogo de lá e nem no jogo de cá. Pauta Alviverde. Giovanni Augusto de saída. Regis chegando no brinco de ouro. Regis consegue suprir à altura a saída de Giovanni Augusto? Consegue sim. E acima até do potencial apresentado pelo Giovanni Augusto. Regis é mais decisivo, é um jogador mais realizador em termos de feitura de gols e é um jogador mais ofensivo, que chega mais à frente e que, estando bem fisicamente, decide mais jogos do que o Giovanni Augusto. Agora tem essa pendência aí, né? Parece que já estava no Rodoanel o Jamerson. Rodoanel, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, ele liga aí as grandes rodovias do estado de São Paulo. Então, para quem vai para Curitiba, você vai até ali próximo da entrada da capital pela rodovia dos Bandeirantes ou pela rodovia Anhanguera, aí entra no Rodoanel Mário Covas, à direita. E aí você vai passando por todas as grandes rodovias e vai entrando nelas. Se você entrar à direita, você vai ali para Raposo Tavares, depois primeiro você vai para Castelo Branco, depois você vai para Raposo Tavares, e depois você vai para Regis Bittencourt, e depois você vai para Imigrantes. Tudo Rodoanel, vai ligando. Você entra numa grande estrada, num grande anel viário, e vai desembocando nas rodovias. Então, tenho informação que o Jamerson já estava no Rodoanel Mário Covas, prestes a acessar a Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. E aí o celular tocou e ele recebeu o seguinte recado: Jamerson, retorna que tem uma outra pipa aqui para resolver.
Então não sei se essa agora possível obstáculo, essa possível ausência da batida do martelo, essa possível dificuldade de negociação possa também melar a vinda do Regis. Essa é notícia nova, né? Essa é uma notícia agora da tarde, que tem boi na linha. Parece que o São Paulo quer, que o empresário acha que o São Paulo, pensando em plano de carreira, dá mais visibilidade, que não sei o quê. Vamos aguardar os próximos movimentos nessa autêntica novela O Direito de Nascer, ou Redenção, que a gente dava já como encerrado o último capítulo hoje na hora do almoço, mas o autor resolveu escrever mais alguns capítulos. É uma enrolação desgraçada. Então, estou trabalhando aqui com a hipótese concreta da vinda do Regis, que já estava sendo aguardado hoje para exames médicos. Ele não veio, bem como o Jamerson não foi para Curitiba. Mas ainda trabalho com a hipótese do Regis vir, até porque a pauta do programa nos solicita esta análise. Regis vai suprir a altura, a saída do Giovanni Augusto, acima da altura. Regis é mais jogador do que o Giovanni Augusto, e tomara que o negócio não mele, porque seria uma pena o Guarani perder essa possibilidade de ter o Regis aqui durante toda a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Batista. 17h52 em Campinas. Nós tivemos no final de semana uma movimentação enorme de ouvintes que estiveram participando para ganhar os prêmios disponibilizados. E aqui, nós também sorteamos, além dos livros sorteados pelo Edu Pinheiro, sorteamos também uma camisa oficial da Ponte Preta. Os ganhadores já foram avisados, mas daqui a pouco vou dizer aqui os nomes dos ganhadores dos 2 livros que o Edu sorteou e também uma camisa oficial da Ponte Preta, que também foi sorteada, tá bom? Vamos lá, CH, sua opinião sobre a Macaca. 2-0, ganhou e carimbou o acesso. É a segunda vez que a Ponte sobe, 69, foi campeã, e agora, de novo, a Ponte está aí, a segunda vez que sobe, não, a segunda vez que a Ponte pode ganhar o título da Série A2. Em 69 foi campeã, e agora, diante do Novo Horizontino, poderá ser bicampeã em CH. A Batista, é absolutamente correta, a posição da Ponte. Os 2 melhores times chegaram na final. Às vezes isso não acontece, mas desta vez na Série A2 os 2 times estão fazendo a final e os 2 times subiram, fazendo aí justiça. E no futebol não existe isso, não existe justiça. Muitas vezes não existe justiça, não é? E eles estão na final do campeonato. Para mim, os 2 melhores times, os times mais organizados, talvez não tenham sido os 2 com o maior investimento, porque o Novo Horizontino eu desconheço, mas a Ponte seguramente é o maior investimento da Série A2, tem estrutura, a torcida carregou o time foi o mais regular em todos os aspectos, e qualquer coisa diferente da Ponte ter subido seria um grande golpe, de tristeza, mas o futebol às vezes apresenta esse tipo de surpresa, de peça, mas nesse campeonato não. Do começo ao fim os times foram bem, os 2 que estão na final, e eu entendo que a Ponte, por ter mais time na minha avaliação, tecnicamente falando, por viver um momento ímpar, ela deve sacramentar o título. Deve, porque futebol tem essas armadilhas, O jogo de lá de quarta-feira vai ser muito complicado, mas não há dúvida, vou repetir, os 2 melhores times, e a gente já tinha percebido isso com 7 rodadas, quando o campeonato estava lá no comecinho, a gente já tinha percebido pelos elencos, pelos jogos que assistimos, que Novo Horizontino e Ponte seriam os grandes
entraram como grandes favoritos e foram construindo o favoritismo, de fato, ao longo das partidas, ao longo dos jogos. Vai ser muito interessante, não vai ser fácil para ninguém. Se a Ponte quer ser campeã, decidir em casa e fazer uma grande festa, o Novo Horizontino também, com certeza, quer estragar a festa da Ponte. Não acredito em nenhum tipo de facilidade, de tranquilidade. Evidentemente que o primeiro jogo tem muito peso. Veja o que aconteceu, né? A situação como ficou na segunda partida, depois do grande jogo em Piracicaba que a Ponte fez na semifinal. Então, é muito importante o jogo de quarta-feira. Só quero lembrar que o capitão Fábio Sanches estará de volta. Pode até ser que o Matheus Silva também volte. Então, o time vai estar muito forte, como sempre esteve, reforçado do seu capitão, para jogar quarta fora de casa. Eu continuo acreditando e acho que a teoria está se consolidando. A teoria... A Ponte fez uma estrutura nesse campeonato que não sei o que os deuses do futebol vão conduzir a partir de agora, porque eu não tenho bola de cristal. Mas pelo investimento, pelo que a torcida fez, pelo que o time jogou dentro do campo, o mais correto seria a Ponte campeã. Mas a gente vai ter que acompanhar na quarta e no sábado, se ninguém atrapalhar, né? Se não tiver árbitro aí aprontando, se for tudo direitinho, se a Ponte continuar jogando a bola que ela está jogando, ela vence para mim os 2 jogos, Batista. Ela tem capacidade para isso. E não é questão de otimismo, não. É uma questão de estar enxergando o que o time do Hélio está construindo dentro do campo. Então, só nos resta, e como diria o profeta, aguardar e torcer para que a Ponte seja campeã. O Batista. Oi, pois não, o Tigrão, fala que eu te escuto. Só para lembrar, sem Google, que a Ponte, as 2 últimas vezes que ela subiu nesse campeonato, que é o Paulista, foi em 89. A Ponte caiu em 87, disputou o campeonato de 88, o do boicote, e ninguém entrava em campo contra a Ponte. A Ponte disputou o campeonato por uma decisão judicial, mas só o Corinthians entrou em campo. E depois essa decisão caiu no STF. Quem diria, hein? STF. O último voto que as rádios de Campinas transmitiram na época, nós transmitimos, foi do então ministro aposentado no ano passado, Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, primo de Fernando Collor de Mello. Já era ministro do STF em 1988, decano, se aposentou agora. O último voto foi dele. E aí a Ponte foi tirada do campeonato e teve que subir dentro do campo em 89. Mas a Ponte não foi campeã. Em 89 o campeão foi o Ituano. E depois, em 99, a Ponte sobe de novo. Mas não é campeã. Campeão foi o América de Rio Preto. Então, como você bem acabou de dizer, título da divisão somente em 69, com o time que foi praticamente repetido na íntegra na primeira divisão, na Série A1 de hoje, lá em 1970, um time sensacional, que mostrava grandes revelações, entre elas o maior jogador do clube de todos os tempos, o Mestre de Cá. Time que tinha Manfrini, que tinha Samuel, time era o Wilson, Nelsinho, pai do Eduardo Batista, Nelsinho Batista. Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, o Santinho. Teodoro e Roberto Pinto. Alain, de Cá. Manfrini e Adilson, o Preguinho. Esse praticamente o time base, com uma ou outra alteração do time de 69, de Jair, Luizinho na zaga. Mas o time base era esse daí. Foi vice-campeão paulista em 70. Mas a Ponte foi campeã em 69 da divisão de acesso, mas ela não chegou nunca, em nenhuma das vezes que subiu, tão inteira como está chegando agora. Explico. Em 69 a Ponte foi muito bem, mas no quadrangular final, no jogo final, perdeu por 3-1 para a Francana. E aí
Se não tivesse feito esse gol, e estava perdendo por 3-0, e o Alan fez um gol, a Ponte não teria subido no saldo de gols. Teria perdido a sua vaga para a própria Francana. E ainda teve uma pendência judicial que deixou a decisão do promovido subir um só subiu o campeão. E a Ponte foi campeã. Mas veja a dificuldade que ela teve no saldo de gols, em 69. Mas 89 e 99 a Ponte não foi campeã. E esse ano ela chega inteira, com todo o ângulo de análise que possa vir a ser observado, gols marcados, melhor ataque, melhor defesa, maior número de pontos, etc, etc, etc. Melhor saldo de gols, tá tudo a favor da Ponte. E ela chega contra a segunda melhor campanha. Mas o Novo Horizontino fez, até agora, 39, como eu acabei de dizer aqui na minha primeira participação. E mesmo que ele ganhe algo pouco provável, que ele ganhe as duas da Ponte, e seja ele o campeão, ele chega a 45 pontos ganhos. E a Ponte já tem 46 pontos ganhos. Então nunca a Ponte chegou tão inteira nesse campeonato, eu estou dizendo, nesse campeonato de acesso paulista, como está chegando nesse ano de 23. E volto a dizer, um possível bom resultado, e inclua-se entre aqueles que são considerados bons resultados, um empate lá em Novo Horizonte, projeta a Ponte no caminho desse título, que certamente vai ser muito, mas muito comemorado pela torcida da Ponte. 18h02, um rápido intervalo, e depois do intervalo vou divulgar aqui nome dos ganhadores. Os 2 livros que foram sorteados pelo Edu Pinheiro e também a camisa oficial da Macaca. 18h02, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram
Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbella Tintas, destacando que a Federação Paulista de Futebol divulgou datas e horários dos jogos finais do Campeonato Paulista da Série 2. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, 18h30, em Novo Horizonte, entre Novo Horizontino e Ponte Preta. O jogo da volta, o jogo decisivo, no sábado, 3 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Eu destaco agora as finais estaduais. Na quarta-feira, o primeiro jogo da final do Campeonato do Mato Grosso, entre União Rondonópolis e Cuiabá, que jogam, portanto, nesta quarta-feira. No sábado, a decisão do título, Ceará e Fortaleza às 4 da tarde, às 16h30, Grêmio e Caxias. No domingo, 4 da tarde, Allianz Parque, final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa. Tem a final do Goiano, Goiás e Atlético Goianiense. 16h30, no Mineirão, jogam Atlético Mineiro e América. Decisão do Paranaense domingo, 5 da tarde, Atlético Paranaense e Cascavel. E a decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo no domingo às 18 horas. Eu destaco que a CBF divulgou ontem a tabela detalhada da primeira rodada, aliás, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos da primeira rodada. No sábado, dia 15, Palmeiras e Cuiabá, 4 da tarde, no mesmo horário, América Mineiro e Fluminense. 18h30, Botafogo e São Paulo, Red Bull Bragantino e Bahia, além de Atlético Paranaense e Goiás. Também no sábado, 18h30, Fortaleza e Internacional, além de Atlético Mineiro e Vasco. No domingo, o complemento da rodada com 3 jogos. 4 da tarde, Flamengo e Coritiba, Corinthians e Cruzeiro, 18h30, Grêmio e Santos. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h08, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe, mande para cá suas participações. 971021493. 971021493. E as perguntas, as enquetes do Fala Galera de hoje. A Ponte é considerada a favorita para conquistar o título da Série A2 contra o Novo Horizontino. 2 jogos. Primeiro, quarta-feira agora, 18h30, lá em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biasi. E o segundo em Campinas, sábado, 3 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. E para os bugrinos, Giovanni Augusto de saída e Regis chegando. Regis consegue suprir a saída de Giovanni Augusto? Qual é a sua opinião a respeito do tema? Você que é bugrino, 971021493. Aliás, o Guarani fez no sábado um jogo treino, primeira atividade do Bruno Pivetti no comando do Guarani, e a direção do clube resolveu não divulgar qualquer assunto referente a esse jogo treino. Jogou treino contra o Rio Branco de Americana no CT e não tem nenhuma divulgação, nem qual é o time que jogou, se fez gol, se não fez gol. Eu acho uma besteira imensa, né? Porque não é dar uma satisfação para nós da imprensa, para as emissoras de rádio, televisão, portais de internet. É dar satisfação para o cliente dele, Guarani, que é o seu torcedor, né? Um clube de futebol, ele só tem uma razão de ser.
que é pela sua torcida. E você vê aí clubes que não têm torcida, eles não têm história, por mais que consiga conquistar alguma coisa, não existe, a história não consegue carregar o time. Então, a torcida merece toda a satisfação. Então, esse negócio de fazer treinamento secreto, jogo treino secreto, né? Excluindo o torcedor de qualquer atividade. Aí depois tem um jogo aí, precisa do torcedor. O torcedor não comparece. O torcedor, ele é excluído das atividades. Então, como é que é a participação da torcida depois? Então, eu acho que a comunicação, tenho certeza, a comunicação tinha que ser permanente. Se não quer dar a informação para as emissoras de rádio, televisão, jornais e portais de internet, dê a informação na rede social. Lá no site, né, existe uma assessoria de imprensa. Então coloca lá e aí todo mundo entra lá, o pessoal da imprensa, os torcedores, e ficam sabendo aquilo que o clube está fazendo. Eu não estou nem dando tamanha importância assim, é apenas e tão somente um jogo treino. Mas eu estou dizendo aqui como conceito. Veja, 4 nomes já saíram no bid. E por que o Guarani não anunciou nenhum nome ainda? Se o nome saiu no bid é porque foi contratado, ou não, eu estou errado. Saiu no bid é porque foi contratado. E aí, nenhuma informação do clube sobre os novos contratados. E olha que eu não estou nem falando do negócio do Regis aí que está enrolado. Esse aí tem que esperar terminar a negociação. Eu estou falando de jogadores que já saíram no bid. É isso que eu estou dizendo, que há necessidade de trazer, de incluir o torcedor em todas as atividades do clube, seja ela qual for. Bom, participe, mande para cá, 97102-1493. 97102-1493. E é o seguinte, nós vamos também hoje no programa sobre notícias do dia. São notícias do dia que não tem ligação com os clubes de Campinas. Paulo Pesolano, ex-treinador do Cruzeiro, é escolhido para treinar o Valladolid, outro clube do Ronaldo, né? Ele estava no Cruzeiro, que é comandado pelo Ronaldo e um grupo de empresários, e agora está indo para o Valladolid. Atlético Sorocaba completa hoje 7 anos sem jogos oficiais e não tem perspectiva de retorno ao futebol. Ituano rescinde com Geovânio. Em 4 meses, o atacante não disputou nenhuma partida por conta de uma lesão muscular. Contrato do atleta iria até dia 30 de novembro. Eu quero mandar aqui um grande abraço. Está nos ouvindo neste momento, agradecendo aqui pela audiência, Lucas e Bruno. Lucas Ponte Pretano e o Bruno. Lucas e o Bruno comandam, sem dúvida nenhuma, né, a Fiocamp e, portanto, acompanhando aqui o nosso programa. Um grande abraço, muito obrigado aí pela participação, tá bom? Pela audiência, melhor dizendo. Um abraço, muito obrigado. 18h14 em Campinas, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista e todos aí da mesa, e como diria Brasil de Oliveira, amigos do futebol. A torcida da Ponte Preta fez a maior festa, lotou. Ali mostrou qual que é a maior torcida do interior, a maior torcida de Campinas. Tá de parabéns a torcida. Eu gosto, Batista, eu gosto de você, porque quando você narra, você fala assim, ó, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, e isso incentiva o torcedor e incentiva o jogador. Um abraço, Toninho do Matão. Abraço, Toninho. Tô contente. Opa, muito obrigado. Um abraço para você, Deus te pague, muito obrigado mesmo. E um abraço para o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha, que é pai do Dr. Eric.
Eric Rocha é o responsável aqui pelo jurídico da Band Mais Campinas e o médico, e o pai dele é médico, doutor Sérgio Rocha, médico, virou ouvinte da RB depois do jogo da Ponte no último sábado, estava ouvindo a Rádio Bandeirantes e virou fã. Muito obrigado, hein, doutor Sérgio Rocha. Um abraço, parabéns pelo filho, né? A gente tem bastante contato aqui na Band, o Eric Rocha. Muito obrigado, legal demais, pelo como nosso ouvinte. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista, toda a equipe. Queria deixar uma pergunta aqui, qual a lição que a gente aqui de Campinas, Guarani, Ponte Preta, podemos tirar ao ver o Água Santa na final do Campeonato Paulista? Será que a gente está muito aquém futebolisticamente e a parte administrativa do que a gente imagina? Um abraço, Leandro de Hortolândia. Ok, um abraço, muito obrigado, mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. Tigrão, CH, Gregor, um abraço a todos vocês. Ô, Batista, a decisão aí da Ponte vai ser um lá em Novo Horizonte e outro aqui em Campinas, ou vai ser os dois aqui no Moisés? Que a decisão, a vantagem é da Ponte nos dois jogos, é isso? Dá um alô pra nós aí, obrigado. Nelson do Chapadão. Tchau, tchau, Batista 1. Oh, legal, um abraço, muito obrigado, Nelson do Chapadão, ouvinte fiel aqui da Rádio Bandeirantes. O primeiro jogo é quarta-feira lá em Novo Horizonte, 18h30. E o segundo, sábado, dia 8, aqui em Campinas, às 3 da tarde. Ah, mas por que esse jogo é 3 da tarde? É TV. TV Cultura vai transmitir e pediu para o jogo ser às 3 da tarde, que é a disponibilidade que tem na grade da TV Cultura. Não tem gol qualificado, mas tem saldo de gols. É o mesmo que aconteceu aí nas fases de mata-mata, né? Na semifinal, a Ponte ganhou do 15 lá 3-0 e por isso podia perder até por 2 gols de diferença. Continua saldo de gols também na decisão em 2 partidas, mas não tem gol qualificado. Então, uma nova vitória da Ponte 3-0 em cima do Novo Horizontino, a mesma coisa. A Ponte poderá perder até por 2 gols de diferença na volta, que assim mesmo será campeã, tá bom? 18h18, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, quem está falando é Júlio do Jardim Leonor. Queria a opinião do Gregor. Antigamente, seleção de 70, o Tigrão vai lembrar disso. O goleiro Félix chamava suporte atlético ou saqueira, né? Vou falar assim. Os goleiros usavam isso, o jogador também. E hoje não usa mais nada. O que mudou isso? Que o cara usava joelheira, cotoveleira, protetor lateral no calção, no peito da camisa tinha almofadado. O que mudou isso daí? Só queria saber isso aí. Um abraço para vocês. Boa noite. Abraço, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. O Gleger não está no programa hoje, mas o Tigrão e o CH podem responder. E aí, CH, o que é que mudou? Não tem saqueira mais, né? Mas tem joelheira. O que mudou? Então é mais importante o joelho do que o saco? É o seguinte, Batista, o que mudou muito foi a própria preparação dos goleiros. Antigamente a coisa era mais rústica, menos técnica. É tão importante o movimento, o treinamento, a preparação de um goleiro que existe um preparador só para os goleiros. Então hoje os goleiros saem do gol de maneira diferente, eles fecham o ângulo de maneira diferente, eles caem nas bolas rasteiras de maneira diferente. Então existe mais técnica do que antigamente. Então antigamente era uma coisa mais empírica, de reflexo, hoje não deixou de ser às vezes empírica e com reflexo, mas existe técnica para cair, para sair do gol, para dar um soco na bola. Então eu tenho a impressão que essas proteções elas ficaram em desuso
justamente por isso. Porque hoje o goleiro de handebol, por exemplo, não deixou de usar saqueira, né? Eu sei porque eu já fui goleiro de handebol há muitos anos. E tenho amigos que jogam até hoje no Master. Não é? Eu não jogo mais. Então, mas no futebol eu tenho a impressão, isso aí não é certeza absoluta não, tá? É uma dedução por aquilo que conheço, né? Porque a gente é obrigado a estudar, a entrevistar, a ler sobre a profissão, a posição. Então é uma impressão geral aí em relação à proteção dos goleiros, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião, o ouvinte quer saber. Por que não usa mais saqueira? Ele falou que mudou, né? O futebol mudou, então, antigamente, década de 70, ele falou, o Tigrão lembra bem, né? Porque acompanhava o futebol na época e agora não tem mais saqueira. Raríssimos goleiros usavam luvas. Vai mudando. Eu tenho uma percepção diferente. Também nunca fiz nunca defendi uma tese a respeito de proteção para o saco. Mas não era só goleiro que usava saqueira, os outros jogadores também usavam. Eu acho que é o seguinte, agora é achologia. Os shorts de antigamente, de anos atrás, eles eram curtíssimos. Bem curtos mesmo. Você pode ver aí em vídeos antigos e tal. Shorts curtos. Hoje o jogador não usa mais short para jogar. Ele usa bermuda. O short vai até o joelho. Então, por questões óbvias, o jogador cai lá com todas as duas pernas pro alto lá, sabe como é que é? Pode escapar a mercadoria para lá e para cá, né, Batista? Então, o jogo transmitido pela televisão, por exemplo, seria um grande vexame. Escapa para um lado, escapa para o outro, enfim. Então, eu acho que era uma proteção mais do ponto de vista de não expor as partes íntimas dos jogadores, do que propriamente para proteger de bolada tal, que acho que não protegia coisíssima nenhuma, né? À medida que os shorts ou calções foram aumentando e virando bermuda, aí praticamente esse risco, né? A não ser que o cara tenha uma deformidade física, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Aí já não tem mais esse risco, eu acho que é por aí. Porque em nível de aumentar ou diminuir a proteção, como uma espécie de EPI, né? Equipamento de proteção, eu acho que não é por aí não. Não é por aí não. Não é muito ligado à proteção, a expor mais o jogador, mas sim a questão estética e a questão, às vezes, de escapar no vídeo coisas que não ficam muito bem, que não agradam muito ao olhar de quem está vendo e também expõe o jogador, às vezes, a um momento de expor a sua intimidade. Eu acho que é isso. Hoje você vê o calção dos jogadores, é bermudão, que eu vou falar para você, parece um paraquedas, né? Tem jogador, inclusive, que para expor os seus dotes físicos, o Gabigol é um deles, mas tem vários aí, que jogam com o calção arregaçado. Eles dobram o calção para cima assim, pelo menos um dos lados, ou perna esquerda ou perna direita, para ficar mostrando a coxa, entendeu? O jogador, lógico, pô, ele faz muita musculatura e tal, tem perna grossa, tem perna resistente, né? Então ele tem uns que dobram, ficam dobrando assim o calção para poder, sei lá, se exibir um pouco mais. Aí ficam olhando lá no telão para ver se a perna tá bonita e às vezes até esquecem de jogar bola. Mas eu acho que é por aí, eu acho que tem muito a ver com essa questão da medida do uniforme, do comprimento da bermuda que é usada na parte de baixo do uniforme. E atenção, já tem a arbitragem para o primeiro jogo da decisão da Série A2. Novo Horizontino e Ponte Preta, quarta, lá em Novo Horizonte. Arbitrou Luiz Flávio de Oliveira. Assistente 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Assistente 2, Robson Ferreira Oliveira. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. Quinto árbitro, Isabelle de Oliveira. Analista de campo, Márcio Verri Brandão. No VAR, Tiago Duarte Peixoto.
VAR 1. Fábio Rogério Baesteiro. O que é a VAR 1, hein? Se tem um no VAR e tem outro no AVAR. Deve ser analista de VAR, não é? Deve ser. Tem analista de VAR e tem observador de VAR. Olha ele aqui, ó. Luiz Vanderlei Martinucci. Quality Manager. O que é isso, será, hein? Quality Gerente Manager. de qualidade. A gerente de qualidade. É manager, gerente. Quality, qualidade. Elton de Andrade Santos. Técnico de garantia. Federação Paulista de Futebol. Marcelo Branco. Esse técnico de garantia é o quê? É como se fosse o Gilberto Suff? Isso. Vai instalar o equipamento, aí vai um técnico junto com ele. Isso. E aí esse é o cara que sintoniza lá o monitor e tal, e deixa todo aquele painel na sala do VAR funcionando, e também aquele monitor de campo, naquela casinha ali, né, naquele guichezinho do campo ali. Operador de replay, Igor Amaral. Bom, mas peraí, cabe todo esse pessoal numa cabine? Será que lá em Novo Horizonte tem uma sala? Ah, não é. É na federação, né? Que eles ficam? Ou eles ficam no campo? Olha aqui, ó. Técnico de garantia no estádio. Ah, tá. No estádio, Daniel Custódio. Assistente de área de revisão. Robson Custódio. A família Custódio aqui ganhou uma preferência aqui, né, de algumas atividades aqui na arbitragem. Bom, mas o árbitro de campo é o Luiz Flávio de Oliveira. E aí, CH, qual que é a sua opinião sobre o Luiz Flávio que vai? Ele apitou lá em Piracicaba, jogo 3-0 para Macaca. Foi isso, né? Apitou em Piracicaba ou apitou o jogo da volta aqui com o Comercial? Ele apitou a volta com o Comercial. Ah, tá. E agora apita lá em Novo Horizonte. E aí, CH, sua opinião? Eu não gosto. Ele é até bom tecnicamente, mas muito vaidoso pro meu gosto. Existem outros árbitros na federação que são melhores. Boa sorte a ele. Ele é até um bom profissional, mas eu particularmente não gosto do trabalho dele. E você, Tigrão? Eu gosto e gosto muito. Acho que é um dos melhores árbitros da atualidade do futebol brasileiro. Irmão do PC, já muito experiente, está há muito tempo na arbitragem e é um dos grandes árbitros do quadro da CBF, inclusive. Eu acho que não teremos problema com a arbitragem lá em Novo Horizonte. E atenção para os ganhadores dos prêmios deste final de semana. Livros Mestre de Cá e também Majestoso 70 anos. O livro Mestre de Cá, quem ganhou foi o Carlos Roberto Manuel. Vai retirar aqui a partir de amanhã, na recepção da Band com a Lúcia. O livro Majestoso 70 anos, quem ganhou foi o Luiz Arthur Hipólito Silva Vian. Luiz Arthur Hipólito Silva Vian. Também vai retirar a partir de amanhã, terça-feira, aqui na recepção da Band. E vamos agora para a ganhadora da camisa uniforme número 3. Camisa que foi sorteada na tela da Band hoje, no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas. E é uma ganhadora. A ganhadora é a Salídia Cris Araújo Teles. Salídia Cris Araújo Teles. A camisa já está disponível aqui na Band e ela pode retirar com Vinícius Abarca. Ele que é o produtor do programa Os Donos da Bola. Já está com a camisa, né? Não é uma camisa que ela vai escolher. É a camisa que mostrei na tela da Band, quer dizer, uma camisa única, é uma relíquia. Uniforme número 3,
da Ponte, uma bonita camisa. Parabéns, portanto, ganhou a camisa. Uma vez mais, parabéns a Salídia Cris Araújo Teles. Já dei os parabéns hoje no programa Os Donos da Bola e também aqui na Rádio Bandeirantes. Os nossos parabéns. Ganhou uma relíquia, camisa da Ponte Preta, uniforme número 3. Ouvinte no ar, participando conosco, 18h30, mais um. Grande amigo Batista, boa tarde, não sei se vai dar tempo dessa mensagem para o ar. Aqui é Djalma de Valinhos, Djalma Santos, já mandei alguma mensagem para vocês. Eu queria dizer o seguinte, a narração do segundo gol da Ponte Preta que você fez, eu estou procurando adjetivos, não consegui achar ainda um para qualificar, mas foi uma verdadeira poesia sobre a Ponte Preta, sobre a torcida da Ponte Preta, sobre a história da Ponte Preta. É algo simplesmente fantástico. Parabéns, Batista, que coisa mais linda, mas foi fantástico mesmo. Eu estava no estádio, mas eu ouvi depois a narração, foi alguma coisa de arrepiar da pele até o osso, como você disse. Valeu, meu amigo, muito obrigado aí pelas palavras. 18h31, aliás, viralizou aí pela internet, rodando em vários grupos de WhatsApp, né? Aquelas palavras, os gols e também as palavras finais. Até 2 caras lá invadiram a cabine e acabaram saindo, né? No vídeo. Não pode, só entra ali quem está credenciado, mas sorrateiramente os 2 vieram justamente no final ali, porque sabiam que não ia ter o que fazer e invadiram a cabine. Não pode fazer isso, mas invadiram e acabaram aparecendo também no vídeo. 18h32, oi, ô Tigrão, fala que eu te escuto. O Djalma Santos, que fez esses generosos e justos elogios aí ao trabalho, à sua narração do sábado. Sabe quem é o Djalma Santos ou não? Primeiro. O original, né? O lateral. Não, tô falando desse Djalma Santos. Desse Djalma Santos que participou conosco, não sei quem é. O Djalma Santos é o cunhado do Edmilson Garcia, do Lobo. Ah, que legal, casado com a irmã do Edmilson. Você o conhece lá da SEC, de algumas festas que nós estivemos juntos lá, e ele estava presente. Um cara sensacional, mora em Valinhos. E outro detalhe, o nome dele é Djalma Santos, exatamente por uma homenagem que o pai dele prestou ao grande lateral direito, já falecido, da Copa do Mundo de 58, de 62 e de 66. Djalma Santos, que na Copa da Suécia, 58, jogou apenas uma partida com a contusão do Desorde, contusão ou suspensão? Contusão. E foi eleito o melhor jogador da Copa na posição. Melhor lateral direito da Copa, tendo jogado apenas uma partida. Djalma Santos, que foi revelado pela Portuguesa, que se eternizou no Palmeiras e na seleção brasileira, que era nascido em Uberaba e lá está sepultado, terra de Cláudio Zaidan. Então o Djalma Santos é nada mais, nada menos do que uma homenagem do pai do Djalma ao grande lateral direito do futebol brasileiro e do futebol mundial. E ele é casado com a irmã de um grande amigo nosso, El Lobo, Edmilson Garcia. Esse é o Djalma, que acabou de te elogiar aí emocionadamente. Opa, grande abraço também para o Edmilson Garcia, que normalmente todas as tardes lá no Paraguai, em Assunção, ouve aqui o nosso programa pela internet. Pois não, CH, 18h34, diz aí CH. Eu tenho 2 coisas, se você me permite. Primeiro, fazer uma correção. Eu não sei porque eu fiz esse comentário e eu quero pedir desculpas. Quando você anunciou Luiz Flávio de Oliveira na arbitragem da Ponte no jogo de quarta, eu estava com o Flávio Rodrigues de Souza, que é um árbitro que eu não gosto. E fiz um comentário que não gostei e não gosto do trabalho dele e também da vaidade que ele se expõe, enfim, o jeito dele arbitrar eu não gosto.
mas do Luiz Flávio de Oliveira, e eu fiz uma confusão e eu quero pedir desculpas, o Luiz Flávio de Oliveira, que vai apitar quarta-feira, eu gosto e faço das palavras do Tigrão as minhas, um dos principais árbitros do Brasil, não só de São Paulo. E eu quero também, Batista, ser portador de inúmeros, mas inúmeros, né? Parabéns à sua narração e também à homenagem que você fez à torcida Ponte Preta ao final do jogo, porque foi realmente emocionante. Eu não estava na jornada, eu estava acompanhando também, assistindo pela TV, estava na minha casa e ouvindo a Rádio Bandeirantes como sempre, não é? E realmente foi de muita emoção, e muita gente mandou mensagem para mim para que eu repassasse a você, que foi realmente um dos grandes momentos do Rádio Esportivo de Campinas. Parabéns, Batistão. Valeu, CH, muito obrigado. Todos aqueles que entraram em contato com você e a audiência da Rádio Bandeirantes realmente foi muito grande, né? Em todas as plataformas e também no YouTube, e essa narração acabou viralizando. Um momento importante na vida da Associação Atlética Ponte Preta, a ponte que caiu ano passado e foi um motivo de muita tristeza para a torcida ponte-pretana. Mas quis o destino, né, que um ano depois a ponte retornasse em grande estilo para onde ela nunca deveria ter saído, voltando para casa. Arrojo, musculatura de ferro mostrada pelo time durante toda a trajetória na conquista do acesso e ao longo de todo o tempo, de ponta a ponta, do início até o acesso, tudo isso teve muita glória, glória demais para conseguir esse triunfo, para alegrar o coração dos ponte-pretanos. A ponte teve fôlego técnico, físico, para facultar o destemor, né? As forças necessárias para conseguir esse acesso, porque ao longo da história a ponte sempre teve, na hora que chega, sempre alguma coisa acontece e ela não consegue. Desta forma, talvez pela primeira vez na história, tinha uma larga vantagem e o ponte-pretano pôde se alegrar sem sofrimento do começo ao fim. O Hélio dos Anjos, por exemplo, né, um técnico que tem um temperamento franco e, através dos seus longos discursos, conseguiu construir uma unidade com esses homens que trouxeram o time da Ponte de volta para a Série A do Campeonato Paulista, guerreiros, tenazes, com zero de nebulosidade. Não teve conflito ao longo do período. Até mesmo aquela derrota para o Novo Horizontino foi no momento certo, né? Teve um significado importante. Como o time vinha surfando lá na crista da onda, uma campanha excepcional poderia fazer com que os integrantes da equipe, os jogadores, se dispusessem às extravagâncias e peripécias desnecessárias. Aí é o seguinte, vem o comandante, com tonalidade mansa ou austera e, por vezes, dolorosamente irônica, o Hélio dos Anjos conseguiu segurar as pontas. Ele disse na coletiva que usou palavras duras em alguns momentos. Num calão enérgico e frenético, ele citou até o Júnior Tavares, que estava lá meio que baqueando, né, em momentos inoportunos, e ele até falou que depois ele pediu desculpas ao jogador, na frente do grupo. Mas a bronca, no momento certo, surtiu efeito, evitando do time cestear, né, fazer a cesta antes de terminar o serviço. O serviço não tinha sido completado. Fez uma campanha excepcional na primeira fase, mas tinha os mata-matas. Quando a tarefa se torna fácil demais, é normal e até do ser humano que os lutadores perdem a preocupação com as primitivas cautelas. Quando isso acontece, aí cabe ao comandante detectar onde está o problema. E é aí que entra o Hélio dos Anjos.
usando muitas vezes alguns jogadores, como eu citei aqui o caso que ele disse na entrevista coletiva do Júnior Tavares. Citou também a amizade do Gé com o Eliel. Ele falou, olha, a amizade está muito forte, muito estreita. E quando a amizade ficou forte, o negócio não estava dando certo, tive que separar, porque estava dando problema. Esse é o comandante, detectar aonde é que está o problema. E aí usar como exemplo. E conseguiu, portanto, com isso, com a maneira de ser do Hélio dos Anjos, impedir o esnobismo perigoso. O maior dos incidentes, né, ou a maioria deles, sempre que ocorre um incidente, esse incidente ocorre por causa dessa mania que nós temos, nós humanos, nós temos essa mania. Quando a coisa está indo bem, então perde a concentração e acaba fazendo bobagens desnecessárias, fora completamente do contexto. E o rebaixamento da Ponte Preta no ano passado, que eu citei agora há pouco, a adversidade gerada por esse fracasso, no final das contas acabou sendo uma bênção disfarçada para a macaca. A torcida andava meio que distante do time, muita gente nem queria nem ouvir mais falar em Ponte Preta. Estou falando de ponte pretanos históricos, estou falando da nação alvinegra. O golpe, claro, doloroso, trouxe de volta, né, os torcedores. Depois que o time, claro que o time também contribuiu para isso, mas os torcedores que estavam distantes voltaram a abraçar a causa, a abraçar o time, a carregar o time da macaca no colo. O pensamento foi cristalizado numa personalidade positiva. A campanha do time, claro, como eu disse, ajudou, consolidou uma forma definida e costurada no relacionamento torcedor-time, time-torcedor. Porque os jogadores e comissão técnica também, ao longo do tempo inteiro, trazendo a torcida para dentro da campanha, falando, elogiando. E a vida não fornece imunidade. Não tem como. A vida não fornece imunidade contra a adversidade. Elas vão acontecer. Mas a vida fornece para todo mundo o poder do pensamento positivo, da superação. Então, quando a adversidade acontece, não tem o que você fazer, não tem para onde correr, mas você pode, a diferença está na maneira que você encara a adversidade. E todo pensamento positivo pode dominar o momento negativo e transformá-lo em positivo. Aonde quer que a Ponte tenha jogado, lá estava a torcida. Esse pensamento, essa energia, eu acredito muito nisso. Claro que o time tem que jogar futebol, mas uma coisa leva a outra. Se o jogador está sendo valorizado pela torcida, o nome sendo gritado, a torcida comparecendo, aí provoca uma atitude de pertencimento. E é isso que aconteceu com os jogadores, e é isso que aconteceu também com uma torcida. Parabéns à torcida que costurou isso com enorme capacidade. Entendeu o momento que o time foi rebaixado, né? Uma derrota temporária, mas que no ano seguinte deu a alegria para o coração dos ponte-pretanos. Parabéns à torcida que fez uma grande festa no Majestoso. Ouvinte participando conosco, 18h44, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, senhor Carlos Batista, CH, Greg Jorginho, Tigrão. Ô, louco, senhor. Eu sou bugrino, mas vou falar, a Ponte é a favorita, ok? É 3-0 lá quarta-feira e 4-0 aqui da volta, ok? A Ponte vai, os pontos pretanos podem ficar contentes, pode ficar tranquilo. O total vai ser 7-0, ok? E o resto precisa vir pro Guarani, viu? O Guarani tem que fazer tudo pra trazer jogador, que o jogador é muito bom. Ok? É o Paulo aqui da Vila Formosa, bugrino da Praia até o osso. Boa tarde.
Boa tarde. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service da região. É refeição deliciosa todos os dias. Tem qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais e saladas. Buffet completo e também pratos à la carte executivos. E tem uma sobremesa, são diversas sobremesas, todas elas deliciosas. E tem também, se você quiser, né? Você pode comparecer aos sábados e aos domingos, porque olha, aos sábados e aos domingos tem um saboroso churrasco. Dá até água na boca. Conheça o Ponto 10, pizzaria e restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, da região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Agende a sua festa para o Ponto 10, pizzaria e restaurante. Reserve o local que é climatizado e tem atendimento excepcional. 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. Sobrenome dele é Dias porque ele está lá todos os dias. Sim, ele está lá todos os dias, por isso o sobrenome dele é Dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Intervalo 18h47, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h49, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe, 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. E olha, atenção, aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. O novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023, você dá uma entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero e o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Nova Nissan Frontier Ataque 2023, você dá uma entrada
mais parcelas de R$ 1.359. Isso mesmo, parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e as 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023. Aqui é condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelinhas de R$ 1.219. E aí mais uma parcela lá no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região de Campinas. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. Aqui, Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e dê um like aí para nós. Aproveite, meta o dedo no botão do joinha. Dê um like aí para nós. Muito obrigado pela sua participação. 18h51, mais um ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Batista, boa noite. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. E o pessoal da mesa aí, o Gregory, o Tigrão, o CH. Eu não fiz nenhum comentário nesse novo treinador do Guarani. Então, nada contra o treinador, né, o Bruno Pivetti. Mas a diretoria do Guarani disse que ia contratar um treinador cascudo, né, para treinar o Guarani. Aí contrata Bruno Pivetti. Aí eu fiz uma pesquisa do Bruno Pivetti. Se você pegar os 8 trabalhos dele que ele fez no time aí, ele tem média por time, por passagem, 3 meses e 5 dias. 3 meses e 5 dias, essa é a experiência que o Guarani trouxe. A maior passagem que ele tem é no Vitória da Bahia, que foi 10 meses. Quer dizer, o Guarani manda um treinador que salvou o Guarani do rebaixamento embora, né? Não fica com ele, e traz um treinador que perdeu a classificação lá do campeonato com a Chapecoense, campeonato fraco, não conseguiu classificar a Chapecoense. Então, que treinador cascudo é esse que o Guarani trouxe aí para a Série B? Não dá para entender essa diretoria, né? Eu não sei onde eles tiram isso aí da cabeça, véio. É uma coisa absurda. O que vocês acham sobre isso? É difícil, né? Porque em outras oportunidades trouxe um jogador desconhecido e deu muito certo. O Guarani foi campeão brasileiro em 78 com o Carlos Alberto Silva totalmente desconhecido. Aliás, muito mais desconhecido do que o Pivetti, né? O Tigrão lembrou o dia destes o Gainete. Não foi campeão, mas fez a final do Campeonato Brasileiro de 86, que terminou em 87. E só não foi campeão porque o José de Assis Aragão não deu um pênalti, o pênalti mais pênalti da história do futebol brasileiro, em cima do João Paulo. Foi levantado na área pelo Wagner Basílio. Não, Wagner Bacharel, né? Wagner Bacharel. Não, Basílio. Ah, não, o Basílio, é verdade. Basílio. Sempre confundo o Wagner Bacharel, que infelizmente morreu lá em Curitiba, né? Uma partida lá em Campo Mourão. Mas o Wagner Basílio, que levantou aos 38 minutos do segundo tempo, levantou na área o João Paulo. Pênalti, claríssimo. Não deu, aconteceu o que aconteceu, né? Empatou o jogo, o São Paulo empatou o jogo no tempo normal, 1-1, depois 2-2 na prorrogação, o Guarani perdeu nos pênaltis. Mas o Gainete, desconhecido, totalmente desconhecido. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, senão a gente acaba sendo o profeta do vazio, analisando só por uma trajetória, sendo que tem 2 exemplos espetaculares de técnicos que fizeram sucesso e não eram técnicos conhecidos. Aliás, por falar aqui em Guarani, eu tenho uma informação de momento
Falei aqui que era o Palhinha que estava batendo o pé, querendo levar para o São Paulo o jogador Jamerson. E está chegando aqui uma informação que entre Guarani, Coritiba e staff do jogador, tá tudo certo. Proposta lá de 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, ou 5 milhões, né? Em torno disso, 2 jogadores, Regis e o Bernardo, com o Coritiba pagando o salário do Regis até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, segundo essa informação que eu recebo, quem está batendo o pé é o Jamerson. Não sei, talvez, né? Pode ser sonho de infância, sabe lá, né? Mas o Jamerson é que está batendo o pé, quer ir para o São Paulo mesmo, a proposta do São Paulo sendo a pior. E o Guarani já teria mandado um recado para o jogador. Pague a multa, 34 milhões, e você vai jogar onde você quiser. Você lembra no começo do programa que eu falei isso, né? O jogador tem todo o direito de querer jogar onde ele quiser. Só que existe um contrato. Nós estamos falando de futebol profissional. O jogador assina um contrato e aquilo tem validade jurídica. Ou ele joga onde o Guarani está querendo fazer o melhor negócio para o Guarani, dando inclusive uma satisfação, porque o Guarani não é do Ricardo Moisés, nem do Conselho de Administração ou do André Marconato, que está assumindo o clube a partir de hoje. O Guarani é do seu torcedor, é da sua nação alviverde, é dos sócios do Guarani. Esses são os verdadeiros donos, e é para eles que a administração tem que dar uma satisfação. Então, como é que vai dar uma satisfação fazendo o pior negócio, porque o jogador quer jogar no São Paulo? Não tem como fazer um negócio desse. É improdutivo financeiramente falando. E tecnicamente falando também. Porque, pelo que eu saiba, o São Paulo quer colocar no negócio jogadores da base, sub-20. Enquanto que o Guarani recebe o Regis. Tem muita diferença. É receber aí 2, 3 jogadores da base do São Paulo, mesmo tendo o São Paulo um selo de clube formador de muitos talentos, mas são jogadores ainda em formação, sendo que o Regis tem uma folha de serviços prestados de muita qualidade no Guarani, com 9 gols marcados e 11 assistências em 2021. Então o Guarani está certo, está correto. O Guarani vai fazer o melhor negócio para ele, Guarani, e para dar uma satisfação para a sua torcida. Então é o jogador que está batendo o pé e não o empresário do jogador. 18h58, o rápido intervalo e voltamos já já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br.
Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E eu destaco agora o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, realizado ontem na Arena Barueri. Vitória do Água Santa 2-1 diante do Palmeiras. O time do Água Santa atuou com Igor Vinhas, Reginaldo Marcondes, Didi, Gabriel Inocêncio, Tiaguinho, depois Cadi, Igor Henrique, depois Cristiano e Lua Dias, depois Patrick Alain, Lucas Tocantins, depois David Júnior, Todinho, depois Bruno Xavier e Bruno Mezenga. A equipe do técnico Thiago Carpini. Já o Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, depois Vanderlan, Zé Rafael, depois Jailson, Gabriel Menino, depois Fabinho e Rafael Veiga, Dudu, depois Giovanni, Breno Lopes, depois Hendrick e Rony. A equipe do técnico Abel Ferreira. Os gols do jogo: Bruno Mezenga para o Água Santa aos 44 minutos do primeiro tempo. Hendrick empatou aos 7 minutos para o Palmeiras. Mas Bruno Mezenga, aos 47 minutos da etapa final, definiu a vitória do Água Santa 2-1. Arbitragem de Edna Alves para um público de quase 23 mil torcedores na Arena Barueri. Vitória do Água Santa, 2 para o Água Santa, 1 para o Palmeiras. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19h02 em Campinas. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso. É a marca registrada Sudeletro. E é o seguinte: a ideia da Sudeletro é sempre melhorar a cada dia, para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialista para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Eu vou repetir, 995450320. Eu, Carlos Batista, indico a Sudeletro. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Grande abraço para o Wilson Ferreira, ele que é do norte do Paraná, lá onde morei muito tempo, né? Um tempo da minha infância, até os 10, 11 anos, norte do Paraná, na região de Londrina.
Wilson Ferreira é que comanda a Sudeletro. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Bem, é o seguinte, vamos com as pautas do programa, assuntos que não têm ligação com os times de Campinas, mas que damos aqui a importância nos programas diários da Rádio Bandeirantes. Atenção, comentaristas, peço atenção porque vocês vão escolher um assunto desses que relacionamos. 19h05, Paulo Pesolano, ex-treinador do Cruzeiro, é escolhido para treinar o Valladolid, outro clube do Ronaldo Fenômeno. Atlético Sorocaba completa hoje 7 anos, sem jogos oficiais, e não tem perspectiva de retorno ao futebol. Ituano rescinde com Geovânio. Em 4 meses, o atacante não disputou nenhuma partida por conta de uma lesão muscular. Contrato do atleta irá até 30 de novembro. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolhe? Eu queria falar sobre o Geovânio, que surgiu do futebol do Norte, veio para o Santos e dava pinta de ser um grande jogador, mas infelizmente a parte física e a parte médica, né? Porque ele vive se machucando, está cada vez mais encurtando a carreira desse jogador que era promissor, que é um cara que sabe jogar bola, mas não consegue jogar. É mais ou menos uma história parecida, não estou comparando os jogadores, tá? Com o que acontece com o Luan do Corinthians, que ficou fora da lista dos jogadores inscritos do Corinthians para a Libertadores, um cara que custa quase R$1 milhão por mês para o Corinthians. Ele que foi o rei das Américas, sendo campeão da Libertadores pelo Grêmio. Mas um problema na planta do pé, no calcanhar, me parece, impede o jogador de ter uma sequência. Estou defendendo ninguém não, tá? Acho que quem me deu a informação foi uma pessoa de dentro do Corinthians. E é muito triste isso. E o Geovânio é mais ou menos a mesma coisa. Se não é muscular, é problema na coluna. Se não é coluna, é unha encravada. O cara não consegue jogar, infelizmente. E ele sabe jogar futebol. E eu lamento muito. Como ele tem muitos. Mas o Geovânio, a maioria das pessoas que viram ele iniciar, tinha certeza que ele viraria um jogador em nível de seleção brasileira. E não aconteceu, infelizmente. O Ituano rescinde o contrato, que ele seja feliz, tenha boa sorte, mas eu lamento muito. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolhe para analisar? Vou falar do Paulo Pesolano. Ele foi para um time que é do mesmo grupo empresarial, provavelmente, mas o Ronaldo faz parte dos dois, que é o Real Valladolid, da Espanha. O Real Valladolid, no ano passado, como lá os campeonatos são disputados do meio de um ano ao meio do outro, né? Não tem janeiro a dezembro, os campeonatos invadem uma outra temporada. Então, no meio do ano passado, o Valladolid conseguiu acesso e disputa atualmente a primeira divisão do futebol espanhol. Portanto, eu estranhei quando ele saiu do Cruzeiro, depois de um ou outro insucesso aí dentro do Campeonato Mineiro. Estranhei mesmo, que ele fez um trabalho excepcional na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Fez um trabalho de ponta. O Cruzeiro fez uma campanha irreparável, irretocável, e subiu com todos os méritos e é integrante da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa aí daqui a menos de 2 semanas. E aí, de repente, sai o Pesolano. Agora fica mais clara a situação. Muito provavelmente, houve até uma questão de conveniência, onde o Ronaldo, fã do trabalho do torcedor, do treinador, admirador do trabalho profissional dele, sentiu um clima não tão favorável e já disse, ó, você vai dirigir o Valladolid na primeira, um time pequeno lá, né? Perto dos grandes, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid e outras equipes mais cotadas. Tanto é que veio da segunda divisão. Mas é Europa, né? E ele indo para lá, ele que é uruguaio, indo para um time de primeira divisão, mesmo pequeno, do futebol espanhol,
pode alçar voos mais altos, ele que ainda é um jovem treinador, e talvez tenha sido uma jogada de conveniência do próprio Ronaldo, entendendo que o perfil dele se encaixava no momento em que deixou o Cruzeiro muito às necessidades procuradas lá no Valladolid. Boa sorte ao Pesolano, é um belo treinador. O trabalho dele foi muito elogiado e o Cruzeiro, sem nenhuma estrela, sem nenhum imenso investimento, só com a casa em ordem, com um trabalho muito operário, mas de muita qualidade, principalmente por aquilo que foi implantado pelo treinador, ganhou de ponta a ponta a Série B e foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, subindo para a Série A. Então, boa sorte a ele, acho que está bem servido o Real Valladolid com um treinador da nova geração aqui do futebol sul-americano. Também um outro assunto, mas rapidamente aqui eu gostaria de ouvir a opinião dos dois comentaristas. É o seguinte, Luan não foi inscrito, Luan do Atlético Mineiro, atacante Luan, ex-Ponte Preta, e está indo para o Mirassol, está sendo contratado pelo Mirassol. Ele, portanto, ficou fora da relação, né, do Atlético Mineiro, da Libertadores, e está sendo contratado pelo Mirassol. O Mirassol que também está contratando John Kennedy. E aí CH Mirassol, que vai disputar a Série B, e Série B na tela da Band. Aliás, o jogo local de estreia é Mirassol e Chape. Esse é o jogo da mini rede para todo o interior do estado de São Paulo. Mirassol e Chape. É o primeiro jogo lá em Mirassol. Na terceira rodada, vamos transmitir o jogo da Ponte. A Ponte está na Band Nacional. Estreia contra o Vitória, domingo, dia 15, às 18 horas, em Salvador. Transmissão em rede nacional. E o jogo do Mirassol está na transmissão para todo o interior do estado de São Paulo. E aí CH John Kennedy e Luan, do Atlético Mineiro em CH. Ele tá sendo contratado pelo Mirassol, é isso? Sim, ele e o John Kennedy. O Luan, aquele baixinho que apareceu na Ponte, foi pro... agora eu tô vendo ele aqui. É um bom reforço, hein, Batista? Eu não sei como é que ele tá agora, mas no Atlético Mineiro, ele participou da campanha com o Ronaldinho Gaúcho da Libertadores, do título. Agora, depois ele deu uma sumida, né? Ele foi embora pro exterior e deu uma sumida. Eu não sei como é que ele tá, Batista, mas ele é um cara que sabe jogar futebol. Então, se a pergunta é, ele e o John Kennedy são bons reforços pro Mirassol? São. E para você, Tigrão, John Kennedy e Luan, o menino maluquinho. O John Kennedy fez um belo campeonato pela Ferroviária, apesar do descenso, a responsabilidade não pode ser dele. A parte dele ele fez, inclusive, sendo um dos artilheiros aí da competição. John Kennedy. Agora, eu acho boa a contratação. E o Luan é o menino maluquinho. Você acabou de falar agora há pouco aí, não sei se o Google dá isso, né? Mas você acabou de falar aí que há 7 anos o Atlético Sorocaba não disputa uma partida oficial e não tem nenhuma previsão de voltar ao futebol. Mas na época, o Atlético Sorocaba do então reverendo Moon estava em alta. E o Atlético Sorocaba veio fazer um jogo em Campinas contra a Ponte. E o Luan, que é lá do futebol nordestino, fez uma grande partida. Pequenininho, mas enjoado, canhoto, sai para lá, sai para cá, abre espaço, faz fumaça. E a Ponte acabou trazendo o Luan. Ele não foi aproveitado num primeiro momento, não ficava nem no banco. De repente, os repórteres que cobriam os treinos da Ponte, o dia a dia, que é diferente de hoje, na oportunidade, eu me lembro que para nós aqui na Bandeirantes, era o Breno Beretta. E o Breno Beretta me falou várias vezes, inúmeras vezes, pô, o Luan tá treinando bem pra caramba e os caras não põem pra jogar. Pô, o Luan arrebenta nos treinos e os caras não botam pra jogar. Daqui a pouco apareceu uma oportunidade, o Luan entrou e não saiu mais. E aí o Atlético levou, teve uma bela campanha, foi ídolo, mas eu precisaria saber um pouco mais como é que ele anda de saúde. Quando eu falo saúde, preparo físico para jogar futebol.
não é a saúde de órgãos do corpo humano, é aquilo que disse o Hélio na coletiva depois da conquista da Ponte no sábado. O time precisa ter saúde, senão não chega em lugar nenhum. Saúde é time que corre bastante. É uma gíria do futebol que se encaixa a um time bem preparado fisicamente. Se tiver bem fisicamente, baita de um reforço. E é uma dupla aí ofensiva de respeito e que vai preocupar os demais competidores da Série B desse ano, Batista. Sabe quando o carro começa a dar aquela falhada estranha, perdendo potência? Esses sinais podem indicar alguns problemas. Os mais comuns são com a vela ou os cabos de vela. E também tem aquele cloque-cloque que não pode não ser só mais um barulho, né? Mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria. Meu amigo, minha amiga, você que me ouve neste momento aqui na Rádio Bandeirantes. Isso provavelmente, né, deve estar diretamente ligado com a estabilidade do controle do veículo. Na Rocha Autopeças você encontra peças originais para o seu carro. É isso mesmo, na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais. Peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças com a garantia. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre lá o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com o vendedor e peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. 19h17, programa vai até 19h30 hoje. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista e demais da mesa. Aqui é o Mir Gabriel do Taquaral. O Regis, se jogar o que jogou quando esteve no Guarani, supera com muita folga o Giovanni Augusto. Um abraço a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus. Mais um ouvinte no ar, 19h17. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da rádio. Meu nome é Diego. Estive no campo sábado aí, né? E eu gostaria de estar colocando a respeito da entrada, tá? Que nem eu cheguei por volta de umas 6 horas no estádio, que eu tava trabalhando, fui com a minha esposa, fui com o meu filho. E ali houve uma grande confusão, porque tinha a fila que é das mulheres, né, e a fila dos homens. Então eu fiquei na fila dos homens junto com o meu filho e minha esposa estava no outro canto. Os homens não respeitam as mulheres, tá? Querendo pegar o lugar das mulheres, invadindo o espaço, fica bebendo lá fora e a vez de entrar no campo, não entra, né? Daí a hora que tá para começar o jogo, entra todo mundo e não respeita as filas das mulheres. Então que a diretoria toma uma providência sobre isso, porque quando eu entrei, tava esperando minha esposa a entrar, que ela tava na fila lá, muitas mulheres entrou chorando dentro do campo. Então que a diretoria toma uma providência sobre isso e que esses caras aí criem vergonha na cara e respeite, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Ô Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Esse assunto que esse ouvinte colocou agora é muito sério e sábado vai ter um grande número de torcedores novamente no estádio Moisés Lucarelli e eu tenho vários relatos aqui de torcedores, porque o problema é o seguinte: a fila de revista feminina é uma, por questões óbvias. E a fila de revista dos homens é outra, também por questões óbvias. Quem revista homem é policial do sexo masculino e quem revista mulher são policiais do sexo feminino. E tinha apenas 3 policiais femininas revistando uma imensa fila. Tinha muita mulher no campo. Então está mal dimensionado esse negócio aí. O que aconteceu com um torcedor que fez contato com a gente aqui?
Ele estava com a esposa e uma filha. E ele, como tinha muito mais policiais masculinos, consequentemente, a fila da revista masculina andava muito mais rápido, ele entrou primeiro. E aí o campo foi enchendo, e ficou ali um aglomerado muito grande ali próximo da estátua, do busto do Moisés Lucarelli. E a esposa dele e a filha demoraram 45 minutos depois que ele entrou, pela morosidade da filha. Então não é questão que estava homem furando filha de mulher, porque não pode, não tem jeito, a não ser que foi depois da revista. E aí virou um empurra danado, o jogo prestes a começar, e por pouco que não tivemos uma tragédia ali com muitos feridos, porque teve um estouro da boiada ali no portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Então a gente sabe que foi um grande público, que as dificuldades existem, que tudo gera despesas, inclusive com o número de policiais, mas que esse fato não se repita, que exista a requisição de um número maior de policiais femininas para que as filas andem mais ou menos iguais. Que o casal vai junto, o pai com a filha vão juntos e chega na hora de entrar, separa. Com uma multidão daquele tamanho, aí o pai entra e perde a mulher, perde a filha, né? A namorada. E aí ele tem que ficar esperando, mas a hora que ela entra, aí já vem num tumulto grande. Já tem muita gente, as pessoas não se acham. E teve gente que foi com a família e o homem assistiu o jogo num espaço e a mulher se virou do jeito que deu, porque eles não se encontraram mais depois que o homem entrou e demorou muito para a mulher entrar. Isso é fato, é realidade, é grave, poderia ter acontecido uma tragédia, porque teve um grande empurra, teve desrespeito, aí todo mundo se aproveita da situação, e você sabe do que é que eu estou falando, por isso dessas mulheres chorando, assediadas ali, além do risco de um tumulto maior, de uma correria que poderia ter acontecido pisoteamento e coisa muito mais grave. Então fica aqui o nosso alerta, a nossa solicitação para a Ponte, que é a organizadora do evento, para que cuide disso, para que isso não aconteça novamente no próximo sábado, no jogo das 15 horas no Moisés Lucarelli. Batista. Ô CH, só uma correção aqui, esse Luan que estaria indo pro Mirassol não é um menino maluquinho, e sim o Luan do Corinthians. Está fora da relação de 50 jogadores. Estarão disputando a Libertadores por causa dessa negociação. Luan do Corinthians no Mirassol. Aí é complicado. Bola ele sabe jogar, só que ele não consegue jogar. Esse é o problema. Vou repetir aquilo que disse há instantes. Ele tem um problema grave na planta do pé. Ele não consegue treinar. Sem treinar no futebol de hoje você não consegue jogar. O John, legal, boa contratação, jogou bem na Ferroviária. Agora o Luan do Corinthians, a não ser que o Mirassol tenha uma água santa e consiga fazer esse menino jogar. No Corinthians ele não conseguiu. O Água Santa está em outro lugar, né, o CH? Água Santa está na final do Paulista, né? Então troque o Água Santa por Água Benta. Foi bem pra caramba, tá certo. Atenção, hein? A Ponte já anunciou nas suas redes sociais venda de 1.200 ingressos para Novo Horizonte. Vendas online na totalticket.com.br. Carga de ingressos para Novo Horizonte, 1.200 ingressos. Preços: inteira 20, 10 a meia entrada. E o TC10 tem a troca de ingressos para o TC10 adimplente. Para o jogo Ponte Preta, o jogo da volta, né? Ponte Preta e Novo Horizontino, não o de quarta-feira. Quarta-feira tem o primeiro jogo e no sábado, dia 8, o jogo da volta. TC10 adimplente, retire o seu ingresso para a final a partir desta segunda-feira até às 21 horas, terça e quarta. Das 7h30 até às 21 horas, quinta-feira,
das 7h30 até as 18 horas. Na sexta-feira, dia 7, não haverá troca de ingresso. Será um ingresso por carteirinha válida adimplente. Vale foto da carteirinha e mais de uma carteirinha por pessoa, desde que esteja ativa. Proprietários de cadeira vitalícia ativa e camarotes adimplentes, garanta a compra antecipada dos seus ingressos até quinta-feira, 16 horas. Você que não está em dia com a sua anuidade, regularize a sua situação e garanta o seu acesso à final. Não deixe para a última hora. Finaliza a nota da Associação Atlética Ponte Preta. Pois não, Tigrão? Não, esse aí, então, 1.260, a Ponte vende para a torcida do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino cedeu quantos ingressos para a torcida da Ponte para quarta-feira? 1.200. É o mesmo número no jogo de volta. Exato. Ok, obrigado. E atenção agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Bahia anuncia a contratação do zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras. E aí, CH, qual o conceito do jogador? Ótimo, bom, regular ou ruim? Regular. E você, Tigrão? Regular / ruim. São Paulo recebe torcedores de organizada no CT em semana de estreia na Sul-Americana. Reunião com o grupo de torcedores foi alinhada com diretoria, comissão técnica e jogadores. E aí, Tigrão, você concorda com esse procedimento, com essa reunião a reunião aprovada pela direção do clube com a torcida organizada? Não concordo. O lugar de torcedor, e ele é muito importante, é na arquibancada. O planejamento do clube é para diretor de futebol, comissão técnica, presidente, analista de desempenho, preparador físico. Não gosto desse tipo de procedimento, porque ele sempre tem uma conotação de pressão, que mais atrapalha do que ajuda. E para você, CH, a sua opinião também sobre esse assunto? Não aprovo, não gosto, não tolero. Local de torcedor é na arquibancada. Hendrick marcou o seu primeiro gol na temporada contra o Água Santa. E aí, CH, você escalaria o atacante na equipe titular do Palmeiras para o duelo final, o jogo da volta no Allianz Parque? Não. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre o assunto? Também não escalaria, deixaria no banco como uma arma para uma necessidade, mas não começaria com ele não vive um bom momento, inclusive emocionalmente falando, está muito ansioso. E só repetindo, o árbitro para Novo Horizontino e Ponte, quarta, 18h30, Luiz Flávio de Oliveira. A federação, portanto, já nesta segunda-feira, anuncia a arbitragem para o jogo da quarta-feira. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. E para você, CH, um abraço e até amanhã. Outro Batista, boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Rádio Bandeirantes e Campinas. Valdemir Gomes dá uma sugestão aí para Ponte Preta para o próximo jogo, para os torcedores aí na entrada. Sim, mas qual sugestão? Não falou, dá uma sugestão, mas qual a sugestão, hein? Amigos, respondam essa, Elvis ou Regis? Fica aqui para uma próxima, né? Que saudades quando o Batista lia as nossas mensagens de texto. Vamos ver qual é a mensagem dele. Parabéns, Ponte Preta, jogadores, comissão técnica e diretoria e o presidente que segurou o treinador Hélio. Obrigado, Carlos Matozinho de Itatiba. Quero participar do programa. Participe, mande. Hoje não dá mais, né? Diz aqui o ouvinte melou a negociação com o Jamerson. O Jamerson quer ir para o São Paulo
E o Guarani já disse que se ele quiser ir, pode ir, mas tem que pagar a multa de 34 milhões. Boa noite, Batista, impecável, narração é ele, CH o sincero, Tigrão o cara, Glegger o intelectual. Alguma notícia de bastidores, como vai ser a zaga da Ponte para a quarta? Obrigado, bom trabalho, Edivaldo. A Ponte se reapresentou hoje, né? Mas ainda não tem o time que vai jogar, né, a zaga para o jogo de quarta-feira. E acabou, porque vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente.